Agora sim, vamos. MPs, discussão da semana, vai lá. Líderes do governo Lula continuam as negociações com o Congresso para votar 7 medidas provisórias que vencem nessa semana. O Palácio do Planalto dá prioridade a duas delas. A MP 1154, que reorganiza os ministérios, e a MP 1155, que garante o pagamento de 50% extras no programa Auxílio Gás. No caso da reorganização dos ministérios, a ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar amanhã o texto que já foi aprovado na comissão. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que as negociações continuam, principalmente sobre as mudanças que dizem respeito ao Ministério do Meio Ambiente. Olha aqui, tem uma penca aí de MPs, agora importantes mesmo, é a da reestruturação do governo, não é? E uma outra que diz respeito aí à questão do caixa, que a gente já chega. Essa questão da MP, da reestruturação do governo, é claro, e nós sabemos, que há uma tentativa do Congresso de deslegitimar e enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente. O que é um desastre. É um desastre, mas não é um desastre só do ponto de vista ambiental, não. É um desastre também no que diz respeito ao investimento. Isso é muito ruim. Aliás, há gente importante do agro dizendo, não, nós não precisamos de uma Marina Silva sem poder, ou do Ministério do Meio Ambiente sem poder, porque isso lá fora mais nos prejudica do que nos ajuda. Então isso é um braço de ferro, de centrão, de bancada ruralista, tentando, de algum modo, se vingar do meio ambiente, sabe-se lá por quê. O que me incomoda nessa história aí é ficar parecendo que o agronegócio no Brasil não tem espaço, não tem benefícios, inclusive, que são enormes. Pode ter uma dificuldade ou outra aqui e ali, sim. Mas nós não seríamos a potência que nós somos se houvesse empecilho, esses que ficam alegando por aí. Agora aqui, ó, tem essa medida que tem a ver com pobre e está lá parada. Vai lá. Líderes do governo no Congresso. A 5. Líderes do governo no Congresso já avaliam que os deputados e senadores não votarão a tempo a medida provisória que garante esse pagamento extra de 50% a cada 2 meses em relação ao valor do gás de cozinha. Integrantes do Palácio do Planalto agora trabalham com a publicação de um decreto para manter o benefício a partir de junho. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 5.700.000 famílias são beneficiadas com essa medida. E segundo o jornal Folha de São Paulo, aliados de Lula disseram que o governo não deu celeridade, não deu velocidade suficiente a esse debate. A questão os aliados de Lula não deram, mas quem? Foi ministro? Foi Casa Civil? Foi o Ministério das Relações Institucionais? O fato é que esse troço ficou parado lá. Como eu suponho que os congressistas não queiram arcar com as consequências, não é? De tirar o auxílio gás de pobre, então o governo resolve por decreto, e por decreto se resolverá. Agora, é muito ruim que isso não tenha sido votado a tempo. Está havendo um problema de coordenação política. Eu não sei, eu falei hoje de manhã, Valeu Bene, se isso vai passar algum dia. Talvez não. Porque a base do governo de verdade, ela é pequena. Nós temos um Congresso de direita, com fatias de extrema-direita, e temos um governo de centro-esquerda. E agora vem a questão do marco temporal, estabelecer a Constituição como a data para a demarcação de terras. Isso já é ruim, mas se fosse só isso, não seria tão ruim. Mas tem mais coisa aí. Vai lá.
Ambientalistas e representantes indígenas apontaram que o texto da Câmara dos Deputados sobre a lei do marco temporal abre brechas para a flexibilização de recursos naturais e a realização de empreendimentos dentro de terras indígenas. Na semana passada, a urgência ao projeto foi votada pelos deputados com 324 votos a favor e apenas 131 contra. Para entidades indígenas, o instrumento jurídico vai diminuir a proteção a povos isolados, já que o texto defende que estudos e obras podem ser realizados a fim de autorizar a exploração de recursos hídricos e potenciais energéticos. Olha só, não veio só com o marco temporal, né? Veio também com autorização para explorar as terras indígenas de uma maneira absolutamente imprudente e que pode fazer um mal terrível para o Brasil. Atenção, sempre que eu falar esse mal terrível tem pelo menos duas faces. Tem uma que diz respeito diretamente aos atingidos, nesse caso os índios, no caso do meio ambiente, aqueles que terão as áreas degradadas, etc. Agora, ao país como um todo. A questão é grave para o país. É importante que isso fique claro. Porque isso, ainda hoje falava com uma especialista da área, isso é muito ruim para os investimentos a bilhões do dinheiro verde esperando para entrar no Brasil. Se houver essas agressões ao meio ambiente e às terras indígenas, esse dinheiro não virá. É bom que isso fique claro.